Um programador JavaScript ele precisa dominar a técnica de composição de funções. Bora para o vídeo que eu vou te mostrar como funciona. Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Hoje eu vou fazer um exemplo muito legal de composição de funções, certo? Vai ser um exemplo simples para você entender um pouco como é poderoso esse conceito de você compor várias funções para executar um determinado processamento. Se você acompanhar comigo, você vai perceber que é um exemplo super legal. Eu vou começar ele simples e depois eu vou evoluindo um pouco mais esse exercício, tá? Então vamos lá. Precisa ter alguns conhecimentos de JavaScript, principalmente em relação a passar a função como parâmetro para outra função, que é um princípio básico da linguagem, certo? Que é o conceito de chamado de Higher Order Function. Tenho que enrolar a língua, né? Que é você conseguir passar uma função como parâmetro para outra função ou mesmo uma função retornar uma outra função. Então, eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar function. Eu vou chamar de composição e eu vou passar para essa função duas funções, uma fn1 e uma fn2. Então, o que é que essa função vai fazer? Ela vai retornar uma outra função. E essa outra função, na verdade, eu até poderia começar mais simples. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar fn2 e eu vou passar aqui um terceiro parâmetro, que vai ser o valor. Então, eu vou passar aqui o valor. Então, basicamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o resultado de fn1 em cima do valor e vou passar esse resultado para o valor de fn2. Então, eu vou chamar fn2 passando o resultado da função 1. Então, deixa eu salvar logo, porque eu fico sempre apertando aqui o botão de salvar. Vou colocar aqui composição. Pronto. Então, basicamente, eu estou executando nessa ordem, né? Primeiro a função f1, peguei a f1 e processei o valor e o resultado desse valor eu passei para a função f2. Aqui, pessoal, há uma composição de funções. Espero que vai ficar bem mais legal o nosso exercício. E eu vou colocar aqui, composição, e vou passar duas funções e um valor. Eu vou criar aqui uma função, uma function, que eu vou chamar de gritar, e essa função vai receber um texto, e eu vou colocar aqui, por exemplo, para retornar o texto ponto to uppercase, né? To uppercase. E vou criar uma outra função, uma function chamada enfatizar, que eu vou pegar aqui, por exemplo, o texto e vou retornar uma template string com o símbolo da crase, né? E vou pegar o texto e vou concatenar aqui com várias exclamações. Posso até colocar aqui, uma função fn3 e eu vou fazer o resultado dessas duas chamando a fn3, ou seja, compondo três funções. E nesse caso eu vou criar mais uma função aqui, function, chamado tornar lento e vou passar aqui um determinado texto. E a ideia é eu separar as letras do texto, né? Para separar as letras, eu vou pegar aqui, o texto, ponto split, vou separar a partir de um espaço em branco e vou fazer um join usando um espaço em branco. Então, vou separar todas as letras a partir desse split e vou juntar com o espaço em branco. Então, basicamente, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o gritar, vou passar o segundo parâmetro para ser o enfatizar, o terceiro eu vou tornar lento e o texto que eu vou passar aqui é cuidado com o buraco. Pronto. Então, eu vou passar esse texto e compondo essas três funções, executando, você vai ver que o resultado vai ser vazio por algum motivo. Porque eu preciso armazenar esse valor numa variável, obviamente, né? Só o fato de não ter ocorrido nenhum erro já é algo positivo, né? Então, resultado, vou colocar aqui igual. Deixa eu quebrar isso aqui em mais de uma linha. Então, deixa eu colocar isso aqui embaixo, gritar, enfatizar, tornar lento e, finalmente, cuidado, pronto. Executando. Deixa eu salvar aqui. Agora eu preciso chamar o console.log, né? Tá faltando aqui e chamando o resultado. Legal. Agora sim vai aparecer, cuidado com o buraco e com as exclamações. Ou seja, uma função foi passada para outra função, né? A resposta, o resultado de uma função foi passado para outra e tal.
e aqui a gente está vendo o poder da composição. O problema desse método é que ele está muito amarrado para 3 funções, e uma coisa que eu posso fazer é separar esse valor para ser recebido depois. Eu posso usar uma técnica chamada curry. Então aqui, ó, em vez de receber o valor, eu vou retornar uma função. Então, vou fazer o seguinte, ó, function, vou retornar uma função que recebe o valor, e somente quando essa segunda função for chamada é que eu vou retornar essas 3 funções aqui, né? fn3, fn2 e fn1. Primeiro processando o 1, depois o 2, depois o 3, para seguir a ordem aqui de execução. Então, nesse caso, eu vou passar apenas as funções como parâmetro para a composição, e o resultado dessa função é que sim, eu vou passar aqui o valor, cuidado com o buraco. E a vantagem de fazer isso é o fato de que eu posso chamar, por exemplo, ó, essa chamada aqui de composição de funções como exagerado, e eu posso chamar isso aqui depois, ó. Então eu já tenho aqui, posso chamar exagerado para esse texto, como posso chamar exagerado para um outro texto qualquer, ó. Então a vantagem de você separar, retornar uma função, é exatamente porque você consegue, por exemplo, pegar todo um fluxo de processamento, armazenar ele numa variável, e aí você consegue chamar isso de uma única vez. Ele vai fazer essas 3 operações em composição. Uma outra melhoria que eu quero fazer para finalizar a aula, e essa vai ficar muito massa o resultado, é tornar isso de forma flexível. Eu não quero passar 3 funções, eu quero conseguir passar 2 funções, uma função, 17 funções, quantas eu quiser. Então aqui, ó, em vez de receber fn1, 2 e 3, eu vou receber fn's de funções, ou mesmo posso colocar aqui, ó, funções, e nesse caso, eu posso colocar o operador rest, nesse caso ele vai pegar todas as funções e colocar dentro de um array, tá? E aqui dentro, em vez de fazer dessa forma, eu posso chamar, ó, funções.reduce, que eu vou receber aqui o acumulador, que seria o valor, e a função, a fn, e basicamente eu vou passar o valor inicial, é exatamente esse valor que foi passado, ó, vai ser o valor inicial, valor, e o resultado dessa função vai ser a chamada da função em relação ao acumulador. De tal forma que na próxima vez esse resultado vai ser passado para a próxima função, que vai ser passado para a próxima função, e agora eu consigo ter uma função de composição super flexível, o que é muito legal. Olha aqui, ó, eu posso passar aqui exagerado, passando as 3 e executando, por exemplo, ó, continua funcionando. Eu posso, por exemplo, colocar aqui quase exagerado. Eu tenho aqui, ó, um outro processamento chamado quase exagerado, que vai ter apenas o gritar e o enfatizar. E nesse caso aqui, eu vou colocar, por exemplo, para ser quase exagerado. É muito legal. E aí você consegue ver o poder que a composição de função, né, no caso aqui embaixo, ó, nesse caso ele não separou, né, não tornou o texto lento, exatamente porque o quase exagerado só tem 2 funções na composição. Muito legal. E você também pode, se quiser chamar, ó, de uma vez só, então colocando aqui, por exemplo, console.log, chamando, por exemplo, as funções e automaticamente passando aqui o valor. Ó. Eita! E aqui você também pode fazer uma chamada só, já chamando composição e logo na sequência passando o valor. Então, finalmente executando aqui o nosso último caso. Olha como é legal essa questão de composição de função. Eu acho muito massa, tá? Você com função simples, recebendo várias funções como parâmetro, você consegue depois, né, de forma tardia, receber o valor. Só quando receber o valor, aí sim é que ele faz essa questão do processamento. Aqui também tem um conceito interessante, né? Tem um conceito aqui de curry, certo? Ó, curry, que é um conceito de programação currying, que é um conceito de programação funcional. E você também tem o conceito aqui de lazy evaluation, né? Que ele só vai processar uma vez que ele recebe todos os parâmetros necessários para fazer isso, tá? Ó, então, chamando aqui composição, passando as funções, ele já cria para ti, ó, todo um fluxo de operação, o que é extremamente interessante. Então, é isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor. Isso tem muito a ver com a linguagem JavaScript, né? Programação funcional, composição de funções, currying, lazy evaluation, são termos muito interessantes
que pode te ajudar muito a ter a mentalidade de um programador JavaScript, uma vez que você lida muito bem com função. Função é o rei da linguagem. Eu já comentei isso algumas vezes, né? Então, acredito que dominar a função e como você usa a função da melhor forma possível vai te ajudar a escrever códigos claros, vai te ajudar a escrever funções extremamente pequenas que fazem coisas muito pequenas, né, muito específicas, e você vai conseguir ter um reuso muito maior dessas funções, uma vez que você consegue compor várias funções para fazer um algoritmo mais, digamos assim, complicado. Então é isso que eu tinha para falar, espero que vocês tenham curtido o vídeo, comenta, compartilha, distribui aí para os seus amigos esse vídeo, manda pelo WhatsApp, olha galera, que legal esse vídeo aqui sobre composição de função. Então era isso e eu te espero no próximo vídeo.